Vamos iniciar com um overview. Isto é, portanto, simplesmente uma introdução para algumas coisas principais do GeneXus 16. E depois sim, vocês poderão se aprofundar em cada um dos temas. Na maioria dos temas, tem sentido se aprofundar. E então, nos aprofundaremos por aqui. Como sabem, os pilares principais do GeneXus 16 vêm do tema multi-experiência, que vemos que as aplicações não serão apenas mobile e web, como as vistas hoje, mas vão estar disponíveis em mais dispositivos, certo? Para isso está preparada essa versão. O outro é que também vamos estar incorporando componentes com inteligência artificial, que vão ajudar a otimizar processos através das soluções, ou também ajudar a apoiar na tomada de decisões. Isso podem ser componentes que nos ajudem. Podemos agregá-los nas soluções agora em GeneXus 16 e a partir daí fornecer soluções que dão mais valor aos nossos usuários. Isto é uma linha do que é GeneXus 16. Agora, estas soluções podemos dividir em o que são as soluções em si e, por outro lado, em como as construímos. Se a ordenamos assim e vemos, de alguma forma, tudo isto é DevOps. Ou seja, como nós as construímos. Temos todas as ferramentas para construí-las. Depois, esta é a solução que vamos estar desenvolvendo. A mesma pode ter múltiplos componentes, como estão vendo, e isso novamente implica nos cuidados que devemos ter com a segurança, esta funcionalidade que precisa ter GeneXus para a integração, para que possam integrar todos esses tipos de soluções. E depois, outra parte de operações que temos que contemplar, e contempla GeneXus, é que nos ajude a publicar estas soluções. Assim que o primeiro é o desenvolvimento, aquilo que queremos focar, depois solucionar e depois como a implantaremos. Em tudo isto, nós queremos seguir um ciclo DevOps. Queremos facilitar essa cultura nas empresas. Nós mesmos utilizamos isso e começamos a percorrer este caminho, automatizando o automatizável, internamente na construção do GeneXus. E muitas das suas empresas estão começando a tomar esta cultura, e há muitos incentivos em várias empresas. Muitas vezes, das mais jovens que já começam a trabalhar assim. Mas agora, temos as condições dadas para que todos possam obter isso. E neste ciclo, há todas estas etapas. E essas etapas serão mais ou menos os guias pelos quais também iremos com as funcionalidades de GeneXus. Assim, começamos com o desenvolvimento. Estaremos construindo uma solução, como eu já dizia, multi-experience, omnichannel. Teremos que levar em conta o conceito de integração e segurança. E depois, veremos como as construímos e as testamos. No primeiro ponto, cada um destes canais tem um fim específico. Não é que a web irá solucionar todos. Não é que agora é preciso tirar tudo da web e serão apenas mobile. Ou, não sei a tendência que querem escutar. Mas na realidade, cada um tem um fim específico. E bem, com GeneXus, podemos criar cada um desses componentes para esse fim e ter uma solução muito mais abrangente. Estamos dando mais poder, uma facilidade ao desenho em GeneXus e melhorando a experiência do usuário, adicionando também chatbots e cada um desses pontos que veremos agora. O que são ou para que são os Design Systems? Estão pensados para que quando tenho múltiplos canais, aí surgiu muito mais a importância, tenho que atingir a coerência e uma direção no meu desenho. Não pode ser que cada um tenha um desenho que não tenha nada a ver com o outro. Para alcançar direção e coerência é que existe o Design Systems, e que são um conjunto de princípios, práticas e padrões para atingir essa coerência.
Um dos design systems que já está integrado no GeneXus, e que para isso há inclusive uma edição especial de GeneXus, é o Fiori. Aí, o que estão vendo, digamos, o Fiori é o Design Systems do SAP. No site da SAP, explica como deve ser seguido esse Design System. Quais são os guias que devem ser seguidos. Em GeneXus, o que fomos agregando foram patterns, temas e objetos especificamente para que a partir deles se gere automaticamente seguindo esses guias. Aqui, o que vem como exemplo é um Launchpad de Fiori, e este é um Fiori Split Screen Master List, ou seja, depois 10 visualizações distintas e cada uma tem seu pattern ou sua forma de construir-se. Mas estes são exemplos, com este nível de detalhes. Os botões devem estar aqui embaixo, e aqui deve ser possível navegar de volta. Isto, assim, segue o guia do Design System. Em GeneXus, temos novos conceitos para poder descrever em uma base de conhecimento este Design System e gerar um código a partir daí. Sobre estes 3 temas, vamos entrar em detalhes depois. E depois, melhoras na experiência do usuário. E mostrava em Web. Isso que estão vendo aqui se consegue com um FlexGrid. Como veem, não está fixo em 12 colunas. É muito mais flexível que apenas Responsive Web Design. Cada um desses componentes pode ser ancorado a certa parte da tela. E, automaticamente, se a tela fosse ampliada, este componente começa a ser visto aqui em cima e começa a reordenar cada um. Se vemos em uma tela mais estreita, os componentes são puxados mais para baixo. Isto é tanto para a web quanto para Smart Devices. Aqui, o vídeo de algumas aplicações que foram feitas utilizando os novos conceitos que foram sendo adicionados em GeneXus, a partir do GeneXus 15 até GeneXus 16, com diferentes funcionalidades que são Audio Streaming, Video Streaming, as transições, as podem comandar, assim como em PowerPoint, as podem comandar em GeneXus, ou mesmo as animações, interações, aí neste caso com mapas. Também vamos nos aprofundar nisso mais tarde. Isto aí era a integração com o dispositivo. Tudo o que fez foi conexão e controle de biometria para autenticação. Vão ter componentes em sua solução específicos para isso. Isto de antes era gerar um chat. Aqui, a integração com a realidade aumentada. A realidade aumentada em si não está integrada no GeneXus 16, porém, você pode adicionar controles externos que tenham. Isto são animações, são lotes, assim se chama esse formato. É um JSON, a partir do qual você pode definir uma animação e reproduzi-la. Isto foi feito para a China, especificamente. As pessoas já usam uma destas duas aplicações. Assim que qualquer aplicação para ela tem que seguramente se integrar com estes meios de pagamento. Depois, esta é uma aplicação à qual se adicionaram conceitos de gamification, ou seja, pessoas diferentes apostando entre si e jogando para ver quem acerta mais os resultados do Mundial. Esta é a aplicação da Tienda Inglesa, Stand de Store, e é de uma aplicação de retail do Uruguai, através do qual se pode fazer compras. Para estas aplicações também foram adicionadas muitas funcionalidades, para o dinamismo que se queria. Tudo isso com Live Editing é que se pode atingir esse nível de detalhes, porque senão estaríamos nos dedicando a configurar propriedades e testando o resultado dessas propriedades como se vê na realidade. A única forma de conseguir tempo para atingir esse nível de detalhes é com Live Editing. O segundo ponto é Conversational UI, para fazer interfaces conversacionais.
Bem, eu lhes mostrava, fomos agregando a potencialidade em GeneXus de se conseguir fazer chats, que são a base para fazer um chatbot, esse tipo de interface. Agora, o que está por trás da interface, na verdade, é uma conexão com inteligência artificial, especificamente com a área de tratamento natural de linguagem, ok? Dessa forma, nós geramos um modelo em GeneXus a partir de um objeto GeneXus em que se detalha o fluxo de uma conversa. E, a partir daí, GeneXus gera um modelo que vai ao motor que resolve o tratamento natural de linguagem. Através das APIs, também se pode interpretar a voz, e esse texto se interpreta por esse motor. E as aplicações GeneXus, além disso, como tem outros componentes, e nesse chat também não podemos esperar somente que haja uma interação de áudio ou texto, mas também o chatbot estaria respondendo telas incorporadas que são muito mais ricas. Às vezes, explicar um gráfico é muito mais difícil do que simplesmente mostrá-lo em chatbot. E esse é outro valor de GeneXus em poder mostrar, então, componentes incorporados nesse chat. E assim como mostrar um componente, também é possível mostrar com um gráfico, com componentes que tenham ações onde, por exemplo, autoriza uma compra, ou qualquer operação assim que possa estar sendo necessária. Disso vamos entrar em detalhes logo. Depois, em nível de mapas, se pode agora desenhar camadas em cima dos mapas, e vamos adicionar mais camadas. As primeiras que já estão disponíveis, poder desenhar uma linha, seguir uma linha em um mapa, ou também usar um seletor, e depois mover todo o mapa até selecionar o ponto, ou mover um ponto até um segundo lugar e selecionar. Disso será explicado mais depois. E depois, temos trabalhado em facilitar a análise dos dados com o objeto Dashboard em GeneXus. Isso que vem em GeneXus, o que vem na tela, é um objeto Dashboard completo. Neste objeto Dashboard, tem um editor web e, se forem arrastando, Query Viewers e Data Providers, que mostram esse resultado de uma forma. Um objeto Dashboard é um Business Dashboard, que serve para mostrar Key Performance Indicators. Então, cada uma de nossas soluções pode ter um dashboard assim e mostrar esses KPIs. O que agrega ao tema Omnichannel são dois geradores. Na verdade, já vem incluso com o gerador do iOS. A essa altura chamado iOS porque, além disso, gera para Apple Watch e Apple TV, que são dois sistemas operacionais distintos na realidade. iOS para iPhone e iPad, depois tvOS para Apple TV e watchOS para Apple Watch. Então, em um gerador, geramos na realidade para três linguagens, três sistemas operacionais, mas na realidade se controlam pela mesma linguagem, que é Swift. Esta é a aplicação do evento, vista no Apple Watch. Lamentavelmente, só chegamos à etapa beta da aplicação e não pudemos liberar para estar disponível durante o evento, mas por aí vê-se que chegam notificações e se podem ver as sessões dentro do Apple Watch, as sessões que estão por vir dentro do Apple Watch. Esta é a função que temos aí. Depois, isto é como seria vista a aplicação, uma versão beta da aplicação para a Apple TV. Como vem, navega entre os dados, com o cursor vamos para frente e para trás, e depois seleciona um valor, seleciona um campo, um componente e sempre clicar em botões para depois ver o vídeo. Esta base de conhecimento será colocada como pública. Estamos trabalhando nisto para que vocês a vejam como um exemplo e de como isso, toda a aplicação do evento e muitos componentes da interface do usuário, que podem ser analisados por vocês para ver e replicar em suas soluções. Temos posto ênfase nisto.
Bom, muito bem. Depois, em segundo ponto, a respeito da integração, a novidade, isto é External Storage, que já vinha com GeneXus 15, que vocês podem subir as imagens, por exemplo, a um storage provider, como Amazon S3 ou em qualquer uma das plataformas, Bluemix ou o que seja. O que podia guardar aqui até agora eram imagens, vídeos e áudios. E agora em GeneXus 16, algo novo que pode fazer há um novo tipo de blob file. O que acontece é que o blob não tem toda a informação para que coloquemos no campo uma URL apontando ao external storage. Então, adicionamos o tipo blob file. Este sim permite gravar localmente na base de dados ou gravar externamente em um storage provider. A recomendação é que a partir de agora tudo de novo que façam e o que podem converter também, claro, comecem a usar blob file em vez de blob, porque tem mais informação e permitirá a qualquer momento passar a usar o storage provider e dessa forma alcançar uma maior escalabilidade da solução. Ok? Bem, os arquivos Excel também se geram no storage provider. Começamos a gerar arquivos diretamente no storage provider, de forma a usar o mínimo possível o file system local da aplicação web, onde roda a aplicação web. Isto também por razões de escalabilidade. Se queremos estar executando em containers, temos que saber que esses containers têm que ser descartáveis, que há uma base, uma imagem base a partir da qual se cria um container, mas em seguida, se isso se escala, pode ser que esse container se destrua e se criem 5 containers mais. Então, tudo o que se grava localmente tem que ser descartável. E mais, temos que evitar gravar arquivos localmente. Temos que tratar de gravar tudo externamente. A base de dados já temos fora, sempre. Isto já é normal. Vamos tentar administrar os arquivos fora, ok? Contratos que se quer armazenar no sistema, no storage, de forma pré-determinada, não. Mas há funções, tipos de dados file e o tipo de dados external storage. Com esses dois, agora você pode conseguir que qualquer um destes arquivos seja gravado externamente. O tipo de dados external storage tem funções de upload file e de download file para poder subir. Com esses arquivos, entendo que, todavia, se vai gravar arquivos intermediários que vão ser em local system, mas, com essas funções em seguida, poderá subir a S3 ou aonde seja. Se gravam no site web e em seguida com outro processo tem que ser enviado ao storage? Sim, a mesma função quando gravar, depois já se usa o tipo de dados file, o external storage, os dois combinados, o envio a S3. Já terá o link e com este link depois seguir processando. Não controla o tipo de dados? Não, aí vou subir um binário qualquer, o que seja. Inclusive, agregamos funções, os storage providers têm folders que podem ser privados ou públicos. Isto tem também duas funções distintas de acordo com como querem tratar os arquivos, se é um arquivo público ou se é um arquivo privado. Se é um arquivo privado, depois te dará um link que também expirará. Você pede ao storage provider que lhe dê um link para esse momento e que esse momento dure, não sei, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, o que queira, para depois mostrar esse link seguramente no browser, e que o usuário possa fazer clique, mas que esse link deixe de ser válido ao longo do tempo. External Storage e tipo de dados file aí sobre isso. Bem, depois adicionamos OData como um protocolo REST, através do qual se pode expor. Outros provedores expõem seu modelo de dados como entidades e a essas entidades se pode trabalhar em modificações. O interessante em GeneXus é que estes serviços podem ser importados com um inspetor. Se pode navegar então nas entidades de um determinado modelo de dados exposto assim, se importem, quando importadas criadas em GeneXus como transações, data views, e crie um data store associado a isso.
Depois, você programa um for each e nem perceberão que na realidade não estão fazendo um select sobre uma base de dados, mas uma chamada a um serviço para obter seus dados. Iremos entrar em detalhes logo também. Em seguida, adicionamos sockets e Kafka como mecanismos para comunicação bidirecional. Mecanismos bidirecionais, como sockets, se usam muito em aplicações de chat, para dentro da mesma aplicação, e Kafka se usa para comunicar aplicações diferentes. E sensíveis melhorias em OneSignal, como mecanismo de envio de notificações. Depois, foram agregadas APIs de pagamento e, em cada região que vocês estejam, estarão usando mais ou menos algumas dessas APIs. Podemos agregar também novas APIs, assim como agregamos estas, para a sua região se for necessário. A respeito da inteligência artificial, o primeiro passo que demos em GeneXus foi agregar métodos para analisar texto, analisar imagem, ou processar texto, imagens e áudio. Por exemplo, para traduzir, para tirar uma foto de uma placa e ter o número dessa placa. E o bom em GeneXus é que isso já funciona com 3 provedores e vamos seguir adicionando novos provedores. Atualmente, funciona com esses 3. Qual é a vantagem que funciona para múltiplos provedores? Bom, primeiro, que talvez lhe convenha usar um ou outro provedor, conforme as políticas da empresa. Mas, além disso, vocês podem, talvez, algum provedor é mais especialista ou melhor em alguma função, e algum outro provedor é melhor analisando outra função, talvez. Pode ser algo SAP seja bom em Speech to Text, mas talvez IBM Watson seja melhor em Detect Faces. Não sei se é assim, simplesmente como um exemplo, ok? Então vocês podem, pelo mesmo código em GeneXus, pode testar com os diferentes provedores e ficar com o que mais lhe convém. Agregamos também GeneXus for SAP Systems, como mais uma edição em GeneXus 16. Este GeneXus for SAP Systems tem Extended SAP ERP. Você já pode inspecionar os pontos de extensibilidade do SAP e então fazer aplicações que se integram com o próprio ERP. Mas depois, SAP também tem um motor de base de dados assim. Você pode usar SAP HANA DB como um motor de base de dados. Não o motor de base de dados do ERP, senão como seu próprio motor de base de dados, de sua própria aplicação. E essa aplicação podem subir depois para a nuvem de SAP. E como já lhes dizia, essa edição de GeneXus já tem um pattern incluído que segue o guia de desenho de SAP. Então, se vai fazer uma aplicação para o mundo de SAP, o mais natural é fazê-la com esta edição de SAP. Por quê? Os usuários que estão utilizando o SAP começarão a usar a ferramenta que vocês constroem, a solução que vocês constroem. Essa solução já segue os guias de interface. Vocês não têm que explicar nada, eles já vão saber onde encontrar o botão. E vai ser super natural trabalhar com a solução que vocês façam. Isso é licenciado? Sim, isto é uma edição especial de GeneXus, ok? Depois, com relação à segurança, temos trabalhado na proteção de dados, o que é os dados sensíveis na web, vai read-only e outros, e depois, em Smart Devices, também a ofuscação das aplicações e a encriptação da base de dados offline, para alcançar essa questão de qualidade de segurança requerida em bancos. Depois, em nível de GAN, agregamos a possibilidade de que você pode definir o GAN como Identity Provider de qualquer solução que cumpra com o Alt 2.0. Assim, pode integrar com Office 365 ou com o autenticador que vem com Azure, que também é o mesmo, ou Mercado Livre, Instagram ou qualquer outro. Depois, referente a Build, há algo novo em GeneXus, Build Events.
Isso vai no menu de Build e há uma opção nova, mas neste menu vocês podem definir que coisas fazer antes do build e que coisas fazer depois do build. Por exemplo, cópia de arquivos ou executar algum batch que faça algum processo extra. Às vezes, vocês precisam disso. Normalmente essa funcionalidade é para usuários avançados, mas podem definir aí. As definições que vocês coloquem aí ficam como uma propriedade oculta no nível de environment, e no próximo commit do seu environment podem enviar ao servidor, ao GeneXus Server, que é todo integrado. Assim, se sua equipe tem que adicionar 3 arquivos após cada build e pegá-lo de algum file system, bem, o adicionam aqui e então o build o faz automaticamente. Bom, além dos geradores que lhes falava, Apple Watch e Apple TV, o gerador que agregamos é .NET Core. Assim como temos o .NET Framework, agora geramos também para .NET Core com a mesma licença. Bom, .NET Core é a tendência da Microsoft. Microsoft aponta tudo para .NET Core. As versões de .NET Core acontecem muito mais rápido que as do .NET Framework, ou seja, é evidente o movimento para .NET Core. .NET Core é mais rápido, é mais escalável e é mais leve. E roda, além disso, em Linux. É multiplataforma. Então, para subir aplicações para a nuvem, também é atrativo por isso. E, para rodar em containers, é a solução a utilizar. Assim, todos que possam comecem a mover-se para .NET Core. Esta é a primeira versão desse gerador. Temos a primeira versão desses 3 geradores. Vamos seguir melhorando-as, mas, especificamente com .NET Core, todavia, não funciona com todos os DBMS. Em geral, porque falta para nós trabalho de integração e de teste. Já funciona com MySQL, PostgreSQL e SQL Server. Me parece que estes são os 3 que funcionam. E temos no wiki escrita a lista de funcionalidades que nós suportamos. Assim, vocês podem seguir e fazer o checklist. E então, ver se aplica-se à sua solução ou não. Se passem todo o checklist, já tentem e em seguida gerem. Seria bom depois ter o feedback de vocês nos pontos que faltam, pois, se nós não nos demos conta de algo, mas na realidade a lista é bastante completa, vamos sair pelos pontos que faltam e vamos completando. Na parte de .NET Core, podemos nos mover fortemente ou temos que fazer com cuidado, como se fosse um beta? Olha, esta primeira versão não é um beta. Passamos para a versão estável, porque, se compilar, irá funcionar basicamente. O código de .NET Core não é tão distinto do de .NET Framework. Sim, tivemos que fazer coisas com o código gerado e há certas funções que usam outras bibliotecas base que, se não, não compila. E essas bibliotecas base fomos migrando. No tratamento com datetime, por exemplo, e com milissegundos, tivemos que fazer uma implementação específica, ou seja, há como splits, há como código separado para alguns componentes. Sim, mas há uma grande base de código em comum entre .NET Framework e o beta. Assim, se há algo que não contemplamos, é possível que te apareça em tempo de compilação. Assim, é uma etapa bastante inicial para perceber que o projeto não vai andar ou saber quais limitações tem. E depois, testar. A pergunta seria por 2 partes, uma por GeneXus e a outra pelo lado da Microsoft. Bom, a Microsoft posta soluções em produção com .NET Core e Azure. Tudo que tem para pôr em produção com .NET Core. A Amazon também. Tudo que se vê sobre .NET, soluções .NET na Amazon para rodar em containers e outros, também, mas todos sobre .NET Core. Ou seja, a base está bem. Simplesmente que em alguns pontos faltam bibliotecas e código a migrar ainda. E depois, em relação a testing, agregamos em GeneXus, no IDE, de forma free, para que qualquer desenvolvedor possa criar novas unit tests e que estas unit tests possam ser executadas e possa testar o mesmo, a partir do IDE. Esta funcionalidade foi desenvolvida para Abstracta, mas vem built-in no GeneXus e podem usá-la livremente. Então,
que comecem a criar unit test para testar automaticamente, por exemplo, procedimentos, data provider e business components. Depois, a Abstracta está trabalhando em uma nova versão de GXTest. Se chama GXTest 4. Creio que esteja pronta para novembro. E este GXTest 4 para novembro de 2018. E esse GXTest 4 vem também com integração com o IDE de GeneXus, mas é para tudo que seja de automatização de testes de UI. Sim, da interface do usuário. Este é para testes unitários. Bom, em relação a operações, temos trabalhado no deploy, agregando deploy para ambientes serverless também. Containers e depois temos uma API nova, Configuration Manager API, para ler o arquivo de webconfig ou em client CFG. Esta pode ler todas as configurações ativas atualmente, que estão utilizando. E depois, a configuração se pode ler através de variáveis de ambiente. Você atribui variáveis de ambiente que estão ativas nesse momento neste ambiente. Tem um nome especial. GeneXus lê automaticamente a informação a partir destas variáveis de ambiente. Isto, para que serve? Bem, se você quisesse em web.config ou client CFG, em desenvolvimento tem certas configurações, mas em produção tem que configurar outras, então, antes de implantar o container ou de subir o ambiente de produção, simplesmente no ambiente de configuração são definidas as variáveis do ambiente, e estas já são consideradas, sem ter que reempacotar a solução com outro cliente CFG ou sem ter que modificar este web.config. E algo para melhorar o login, inclusive servirá para melhorar o monitoramento, é que temos uma API de log. Mas aqui está escrito como variável, mas na realidade é estático. Se escreve log.debug, ou log.info, ou log.warning, ou log.error. Atende a diferentes métodos associados ao tipo de seu log, ao external object log, para gravar no log, e, em .NET, se grava em client.log, como sempre. E em Java vai haver também um client.log para gravar isso, ou seja, ou em algum lugar que você especificou através de uma propriedade. Você pode administrar com distintas propriedades onde será gravado este log, se no console, se em um client log, ou se vai enviar a algum outro lugar. Bom, e depois quando um está em um ambiente e quer integrar e liberar, ou seja, integrar todo o código, normalmente tem uma máquina que começa a fazer build, começa a fazer a compilação e talvez a colocação em produção também. Agora, todos esses passos, em conjunto com esses passos, de alguma forma tem que ser administrado. Não pode ser que simplesmente faça update, faça build all e já coloque em produção, sem que neste meio haja um passo de teste. E esse teste falha, então, não tenho que subir em produção. Todo esse controle se faz com ferramentas como Jenkins para Pipeline Control, e temos integração com Jenkins em GeneXus 16. Em Jenkins, se especifica qual GeneXus Server vai utilizar e configura aí tudo para que se possa fazer. Além do GeneXus 16, obviamente, que está pronta toda a suíte de trabalho. Está GeneXus Server e BPM, cada uma com suas funcionalidades novas também, que agora não entro em detalhes, mas em GeneXus Server se melhorou muito a performance e algumas funcionalidades menores, e em BPM se trabalhou muito na escalabilidade do GXFlow, na performance do GXFlow, e que GXFlow possa executar também em ambiente de plataforma como serviço. Muito bem, este é o overview do que temos trabalhado em GeneXus 16, e a ideia é que hoje você possa desenvolver o que tem com GeneXus 16, mas também sabemos, não sei se o sistema que tem que mantê-lo o ano que vem e o outro ano, também vão precisar então um GeneXus para mantê-lo, e não necessariamente GeneXus 16 de agora, porque talvez em 2 ou 3 anos haja outros protocolos que agora nem sequer conhecemos.
Então, estamos construindo o GeneXus desta forma que vocês possam ir evoluindo com o GeneXus. Suas manutenções nas soluções que hoje iniciaram talvez com GeneXus 15, talvez agora sigam desenvolvendo com GeneXus 16 e nos novos anos com GeneXus 17 e assim. Que teremos muito cuidado com a compatibilidade e que vocês possam facilmente adotar as versões porque justamente sabemos que é um trabalho contínuo o desenvolver e criar soluções. Estes são os principais pontos de GeneXus 16.